Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, eu já me apresentei na primeira aula, né? Meu nome é João Izaru. O que é o tema da aula hoje? Como vocês viram aí no título da aula, a gente vai falar sobre suporte, resistência, linhas de tendência de alta e linhas de tendência de baixa, né? Que é uma parte básica, né? Eu nem gosto da palavra básica, mas a parte fundamental, né? Onde a gente vai verificar no gráfico os pontos que são muito importantes, né? Onde são pontos de preço muito importante para o ativo, né? E é importantíssimo a gente ter noção de onde são esses pontos importantes de briga, né? Esses pontos importantes que o preço ali chega, às vezes não passa, né? E é literalmente uma barreira mesmo, né? Essas barreiras a gente identificar, porque em cima disso a gente pode fazer excelentes pontos de entrada no ativo, tá bom? Boa noite, Letícia. V Borges Engenharia, depois fala aí quem que é a pessoa por trás da V Borges Engenharia, tá? Boa noite também. Então vamos lá. Estou com um gráfico aqui, tipo, vou começar um primeiro ativo, até limpei os estudos que já tinha aqui para a gente começar a aula. Mais um aviso antes da gente já ir direto para o gráfico. Essa é a última aula que vocês não vão ter exercícios, atividades, né? A intenção do curso é ser um curso bem prático. Então, vocês vão ver que no final de todas as aulas vão ter lista de exercícios para fazer. A gente vai dividir os ativos para vocês fazerem. Por que eu não vou passar exercício ainda hoje? Por que não passou a primeira aula? Até mesmo porque a gente está montando os conhecimentos prévios, né? Então, a partir da terceira aula, como você já tiver a aula com o Fred de abertura, que ele falou da teoria de Dow, e agora a gente falando da parte fundamental de suporte, resistência, LTA, LTB, e na terceira aula o Bruno vai falar um pouco das plataformas, né? Então ele vai falar um pouquinho do TradingView e do Profit Chart. Então, com essas três aulas, vocês já vão começar a ter o que precisa para fazer os exercícios e começar já a rabiscar os gráficos, beleza, galera? Então, tem um pouquinho mais de paciência aí. A partir da segunda-feira que vem já tem bastante exercício e se a gente tiver de quarentena ainda, vai ser uma excelente coisa aí para a gente sair um pouco aí da, da inércia, né, de ficar parado, né, e evitar até o tédio. Vamos lá então. Bom, tô com um gráfico aqui de EQTL aberto, tá? Peguei ele aleatório aqui, a gente vai ver alguns gráficos. Mas o que é importante aqui? Na maioria dos gráficos a gente vai ver essa distorção, né, dos últimos dias, né? Candles muito grandes, né? Com variações muito pesadas, né? Se a gente for pegar aqui do pregão de hoje aqui, uma variação de 12, 13%, que são incomuns, né? Mas o mercado está com uma época de liquidez, né? Liquidez baixa e volatilidade muito alta. Então, acaba fazendo essas variações muito grandes e distorcendo um pouco o gráfico. Então, a gente vai ter que recuar um pouco o gráfico aqui para a gente conseguir fazer uma análise um pouco melhor. Porque esses últimos dias aqui realmente desconfiguram, tá? Qualquer estudo, né? Devido ao tamanho da crise, né? Que o coronavírus está trazendo na economia e nos mercados, tá? E, bom, a gente começa um estudo. Onde que é importante e qual tempo que a gente vai buscar, né? Vocês vão ver que todo o estudo nosso aqui a gente vai focar nos gráficos diários, tá? Mas beleza, eu vou focar onde? Eu vou focar no último mês, nos últimos meses, vou focar nos últimos 6 meses, um ano. Bom, o que eu gosto de fazer, tá? O foco nosso sempre vai ser os últimos períodos aqui, né? Porque a tomada de decisão, ela é sempre do lado direito do gráfico, né? É aqui que eu tenho que tomar a decisão, né? É aqui que o bicho pega. Para trás,
depois que aconteceu é fácil de adivinhar, né? Mas é aqui que eu tenho que tomar decisão. É aqui que eu vou focar, né, bastante a minha análise. Mas eu preciso saber também para trás se tem algum ponto importante, suporte e resistência, se tem alguma linha de tendência mais antiga ou linha pode ser de alto ou de baixo que ainda está prevalecendo, né? Então é bom, eu gosto de dar um zoom aqui, às vezes de 2 anos, de 3 anos, e ver se tem algum um suporte, de novo, algum suporte de resistência importante ou uma linha de tendência que ainda está prevalecendo, tá? Então a gente pega aqui esse ativo, ele está numa tendência antiga de alta aqui, né? Tá até geralmente não é normal você pegar um ativo e traçar ele desde o início e estar com uma tendência tão clara de alta, né? Então a gente pode tentar aqui tentar achar pontos em comuns aqui só para a gente saber se o ativo ainda se encontra dentro dessa linha de tendência, tá? De novo, esse exemplo aqui é difícil acontecer. Você pegar um ativo aqui, puxar em 10 anos ele continuar em tendência, tá? Vocês vão ver que a maioria aqui já ganhou, fez tendência de alta, já fez tendência de baixa, tá? Mas a gente vai tentar encontrar um ponto em comum aqui. E é legal de perceber que o ativo continua dentro dessa linha de tendência aqui bem antiga, né? Tá, mesmo com a crise aqui, tá voltando a ela, tá recuando, mas não perdeu ela ainda, tá? Então a gente faz essa marcação, né? É importante a gente ter essa informação, que é um ativo que está em tendência de alta e por mais que recuou muito, recuou, né? Bom, aqui 40%, ele ainda está nessa tendência antiga. Mas, bom, precisava... Ah, eu estou comprado, eu comprei aqui, por exemplo, num pivô de alta, a gente vai falar sobre pivô também, eu estou comprado aqui. Você concorda comigo que essa linha de tendência aqui já não faz sentido para uma compra nesse dia, né? Vamos mover aqui o gráfico. Eu fiz uma compra aqui, eu tenho que ter outras análises como background para saber onde que vai ser meu stop, tudo, né? Essa linha de tendência aqui não vai servir para essa análise agora. À medida, agora nesse momento que a gente está fazendo, é legal a gente ter essa noção dessa linha antiga. Até mesmo para ver se o ativo vai conseguir chegar, vai terminar de recuar até essa LTA e se ela vai segurar, tá? Bom, identificado alguns pontos importantes, a gente achou essa LTA, eu marcaria alguns pontos importantes aqui também de resistência. O que é resistência e o que é suporte? Resistência é o que está segurando o preço a subir, né? É como se fosse um teto, né? Já o suporte é o que, como o próprio nome fala, está dando suporte para o preço, né? Ele está suportando o preço e não deixando ele cair, tá? Então é como se fosse um piso, tá bom? Muitas vezes acontece isso aqui que a gente está vendo, onde era uma barreira, né, onde era um teto que o preço não conseguia atingir, aí a questão de ajuste aqui, ele depois de rompido, ele pode virar um piso, um suporte, tá? Então, isso acontece muito, uma resistência virar um suporte depois. Porque aquela região de preço é muito importante para o ativo, né? Às vezes ele teve dificuldade de ganhar ela e numa volta ele tende a segurar ali, tá bom? Então eu venho marcando aqui os pontos mais relevantes. E onde marcar esses pontos? É outra dúvida que a gente sempre fica.
a gente sempre brinca que a análise gráfica, ela é em parte, ela é técnica, né? É, é, e ela é parte um pouco arte, né? Porque cada um, se pegar cada analista, né? Ele vai traçar o gráfico de um jeito. Então, assim, não tem um exato. O ponto exato dessa resistência, ela é aqui ou aqui, no 17,51 ou no 17,63. Não tem um certo ou um errado, tá? Aí é questão de você literalmente encontrar pontos onde teve o maior número de toques, né? Uma briga realmente muito forte, né? Então aqui não está errado também marcar aqui o 16,85, porque olha aqui, ó, o ativo veio, bateu, voltou, bateu de novo, voltou nesse candle, né? Até conseguiu romper essa região. Não conseguiu ficar acima, ficou abaixo de novo, testou novamente, recuou, aí o preço ficou voltou, ficou um pouco abaixo, lateral, até testar novamente, voltar e aqui conseguir romper, né? Então você vê que a gente percebe que essa região do 16,78, 75, ela é muito importante, né? Quando rompe aqui, a gente tem um topo anterior aqui que é importante para o preço, né? A gente identificou essa resistência aqui, que o preço tocou várias vezes. Quando ele chega de novo, é legal a gente marcar o último topo. Até então, nessa análise aqui, nesse espaço de tempo aqui, o último topo que a gente tinha era esse. Então o ativo rompeu aqui, armou um pivô, a gente vai falar muito de pivô, tá? Que ele rompeu essa última máxima aqui e essa resistência, e aí a gente vai observar esse topo maior que a gente já tinha aqui. Mais uma vez, mostra que essa também é uma região importante, né? O preço chega próximo, deixa pavio, retorna, vai mais uma vez, tenta ensaiar um pivô de alta que não consegue, outro ensaio de um pivô até romper. Quando rompe, ele, de novo, a resistência tende a virar um suporte. O preço vai, retorna, deixa um pavio, né? E aqui, daqui para frente, ele continua o movimento de alta. Então, falando de suporte e resistência, pessoal, vocês têm alguma dúvida inicial? Vocês entenderam bem essa questão? Onde traçar? Sempre tentar ver pontos onde teve maior número de toques. Por exemplo, aqui eu posso marcar essa próxima resistência. Aqui posso marcar, mas aqui já teve 2 toques, né? Então eu prefiro marcar ela um pouco aqui. Aqui foi simplesmente porque o que é um pavio desse? Pode ser uma boletada grande, né? Um player só que fez isso aqui, mas o mercado como um todo trouxe o preço de volta, tá bom? O ativo só fez a máxima lá, né? Como a gente já viu, né, e o Fred falou na primeira aula sobre o candle, é muito importante a gente saber onde o preço está fechando também, né? Então, nenhum dos dias aqui o preço conseguiu fechar acima aqui do 19,77, tá? Aí caminhando um pouco mais, se eu marquei essa resistência aqui, posso manter ela e à medida que o preço foi caminhando, né? Os dias foram caminhando, teve bastante briga aqui no 19,50, né? Mas posso manter a minha resistência lá e inclusive depois ela começa de novo a virar suporte aqui, tá bom? Depois que o preço de fato rompe, né? E você vê tanto que às vezes uma região de preço é importante que o ativo tenta romper algumas vezes e não consegue, né? O que a gente chama de falso rompimento. E aqui ele engasga várias vezes até conseguir ficar acima dessa região de preço, tá? Pessoal, alguma dúvida? Esse exemplo eu vou falar mais de suporte e resistência, eu vou passar para o próximo. Se tiver alguma dúvida, vocês estão mais caladinhos aí no chat,
Podem passar aí que eu volto aqui para falar um pouco mais de suporte e resistência. Ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre LTA, né? Bom, o que é uma linha de tendência, né? Uma linha de tendência, até num gráfico, sei lá, no Excel, para quem usa no Excel, uma linha de tendência, ele vai tentar achar uma reta que traduz o movimento como um todo, né? Se você fizer isso no Excel, ele vai traçar, por exemplo, nesse exemplo aqui, ele ia traçar uma linha aqui, como se fosse uma linha média que representa esse movimento de alta aqui, né? Uma linha de tendência, o preço médio, né, ele tende a seguir essa inclinação de reta. Mas aqui na análise gráfica, a gente não vai fazer ela como se fosse uma linha média. A gente vai tentar, quando é uma tendência de alta, a gente vai traçar na parte inferior do movimento. Então, no movimento igual esse aqui que é de alta, a gente vai tentar achar uma reta que está dando suporte para esse movimento, tá? Eu marcaria essa aqui, que é esse fundo ligando com esse outro fundo aqui, tá? Bom, aí você vai falar assim, ah, mas aqui perdeu, tal, mas aqui ele acaba recuperando o preço e voltando para a LTA. E você vê que várias vezes o preço volta e, e repica, né? Que a gente fala, o famoso repique. Ele testa a LTA e não fica abaixo e volta a subir, né? A gente percebe que a LTA ela é como se fosse um suporte, só que inclinado, né? Literalmente a ideia é que sempre que o preço bater nela, ele volte a subir, né? Então, fazendo até um pouco, né, de spoiler, né, sobre operações que a gente vai ver depois, onde que é o melhor momento de eu fazer a entrada? É quando eu estou distante da minha linha de tendência de alta ou quando eu já estou perto, né? Então, quando eu estou perto dela, eu tenho um momento muito melhor de fazer a entrada, né? Então, por exemplo, aqui, né? Isso aqui é um exemplo muito legal, né, de timing de entrada, né? Quando você tem, vou dar esses dois exemplos aqui, né? O ativo começou a subir, ah, fez uma máxima, né? Daí a gente marca aqui essa resistência, né? O preço chegou nesse nível, não conseguiu ficar acima, recuou, né? E aqui armou um pivô de alta. Não preocupem que a gente vai falar bastante de pivô, tá? Mas o que é o pivô de alta? É o preço que rompe, né? Que literalmente penetra aqui essa nova faixa de preço, né? E uma das coisas que a gente vai frisar bastante nos pivôs é que ele tem que ter o fechamento acima. Ele não pode deixar pavio, né? Ele não pode deixar não conseguir fechar acima, né? Então ele fecha acima e bem próximo à LTA, né? Então aqui você tem um excelente momento de entrada, porque o preço não só não perdeu a LTA, como está rompendo uma resistência, né? Aqui a mesma coisa, né? Ele veio, fez uma nova máxima, recuou a LTA e um novo pivô de alta rompeu, né? Levando o preço para novos patamares, né? Novas máximas, né? Letícia está falando aqui, a teoria ok, mas veremos a arte na hora da marcação do suporte de resistência. É exatamente isso aqui, olhando a aula, né, os exemplos, a gente entende bem. Na hora de traçar, surgem as dúvidas, né? Mas é por isso que a gente quer que seja muito prático mesmo o curso, né? Para vocês terem dúvidas, a gente vai atuar bastante na correção dos exercícios, né? Mas o importante agora é vocês entenderem, né, essas ideias, essas bases, né, que ajudam muito na hora dessas dúvidas, né, quando essas dúvidas surgirem. Por exemplo, é normal
na hora de marcar a resistência, tá um bolo aqui de candle, e onde que eu vou marcar? Né? Então vocês têm essa questão do maior número de toques, né? De tentar conciliar aqui um ponto que tem bastante toques e fazer a marcação. Né? A LTA. Pô, João, por que você marcou aqui? Ah, às vezes surge a dúvida também, né? E a gente tem que pensar naquele momento ali que a gente está, né? Aqui, o que que eu tenho? Por que que eu marquei LTA aqui? Porque eu tenho aqui um fundo e aqui, né? Principalmente quando ele retorna aqui e arma esse pivô de alta, eu já tenho aqui um fundo mais baixo, né? Então eu tenho aqui um fundo, um topo, tem aqui um topo, o preço recua e arma um pivô de alta, porque o que é esse pivô de alta? Rompeu o topo anterior. Então eu já posso vir aqui com a minha LTA e ligar os dois fundos, tá? Liguei os dois fundos, né? Num exemplo onde que eu não sei o que vai acontecer para frente, tá aqui, tá ligado os dois fundos que eu tenho até então. O preço rompe essa máxima aqui, né? Então mostrando que a tendência de alta ainda está em vigor, está confirmando na verdade, né, que é uma tendência de alta, né, que isso aqui é um fundo mais alto e está deixando para trás o último topo, então ele tende, a gente espera que ele faça cada vez topos mais altos e quando recuar, porque o preço não sobe de forma retilínea, faça fundos mais altos também e que a partir de agora mantenha essa LTA, né? Então, se por algum motivo eu faço uma compra aqui, fazendo essa leitura, essa linha minha de tendência de alta vai me ajudar a conduzir essa operação, né? Então, eu comprei no próximo do fechamento desse dia aqui, né? Porque eu fiz essa leitura aqui dessa início de tendência de alta, né? Então, o ativo tinha feito um fundo, fez um topo mais alto, fez um fundo mais alto e quando rompe essa máxima aqui, ele tende a continuar o movimento de topos e fundos cada vez mais alto. Traço minha LTA e vou conduzir aqui minha operação, né? Então, onde é que eu vou largar ela aqui, né? A gente vai ver sobre risco-retorno, né? Tem bastante conteúdo para a gente ver ainda, né? Então, né, onde que é meu stop, onde que é a posição, esse aí a gente vai ver para frente, não vou antecipar por enquanto, né? Não é o tema da aula hoje, mas assim, enquanto eu tiver com essa tendência em vigor, eu posso tentar levar minha operação, né? Vocês vão ver que a gente sempre aqui tenta ganhar muito, né? Nunca, atingiu o alvo, já vou sair. Não. Às vezes o alvo está ali em 20% de ganho, o ativo vai andar 40%, né? Então por isso que o apoio aqui das tendências ajuda a gente muito a tomar decisão, tá? Bom, e aqui? É legal ter esses exemplos ruins também, né? Perdeu aqui, ó. Bom, perdeu a minha LTA, né? O mercado ele não é bonitinho, né? 100%, né? Só porque a LTA está aqui e ele vai respeitar, né? Não, tem um cara grande lá, ele boleta um bocado de ação, derruba o preço. Nesses 2 dias aqui, às vezes ele desfez a posição dele, né? Desconfigurou um pouco o mercado, mas não representa a intenção do mercado como um todo, né? E o mercado continua a levar ela. Então, um cara só grande, ele pode distorcer o preço, né? Por isso que é muito importante a gente posicionar o stop de forma correta, né? Daí aqui eu tenho que ver onde que é o stop. Onde que era o meu fundo anterior? Era aqui. Meu fundo anterior. Ou era aqui? Bom, não fui estopado ainda. Então, né, provavelmente não acionou o stop, eu ia continuar. Quando ele retorna a LTA, para mim é mais uma garantia que o ativo, né, tende a continuar nela, tá bom? Então é legal ver esses exemplos aqui para ver que o mercado ele não é porque ele LTA está aqui que ele vai sempre respeitar religiosamente ela, tá bom? Pessoal, alguma dúvida aí na hora de traçar LTA?
E olha, vocês veem que VEG respeitou essa LTA por um bom tempo, né? Vamos pegar aqui dessa variação que a gente marcou aqui. Por isso que é muito legal a gente pegar o início da tendência, né? A gente conseguir marcar o início da tendência. Desse ponto que a gente viu aqui, né? Essa LTA foi conduzida aqui por 82 pregões, né? E teve uma alta de mais 70%, né? E foi perder mesmo só agora com a crise aí do que a gente está passando agora, né? E aí aqui a gente teve até um topo duplo, né? Que é nada mais. Aí vamos marcar as resistências aqui também. Aí de novo, é muito pessoal. Tem gente que gosta de vir marcando as resistências, né? Vem marcando as resistências, as máximas do preço. Então, marquei aqui, tento encaixar aqui um ponto que pega 2 toques, né? E volta analisando se não ficou nenhum suporte sem marcar. Porque muitas vezes, quando a gente já marca as resistências, elas já vão configurar outros suportes, né? Então o preço passou, ela vira um suporte. Mas às vezes fica algum suporte para trás. Por exemplo, esse preço aqui, quando ele fez essa máxima, ele recuou e fez um topo mais alto aqui. Perdão, um fundo mais alto aqui, né? Ele fez esse topo e voltou e fez um fundo mais alto que o anterior. Posso marcar um suporte aqui? Tudo bem, foi um toque só, mas posso marcar para eu ter noção aqui, até, por exemplo, vamos supor que a gente está aqui nesse dia. Como eu já tenho essa máxima aqui, esse topo e esse fundo, é até legal eu marcar, porque se o ativo bate aqui de novo, não consegue romper, volta, perde a LTA e perde esse fundo aqui, eu já posso ter até uma reversão de tendência, né? Então, em vez de ter topos e fundos cada vez mais altos, eu começar a ter topos e fundos cada vez mais baixos. Por quê? O ativo não consegue fazer máxima acima daqui, perde a LTA, perde esse fundo aqui e começa a fazer um zigue-zague para baixo. Então é legal eu ter essas marcações aqui também, tá? Mas até aqui o preço não perde a LTA, pelo contrário, rompe também essa máxima, chega um novo patamar, faz uma máxima, retorna, chega a fazer um falso rompimento aqui, de perder aqui a LTA, retorna, volta, mas aqui não consegue ficar acima dessa máxima, faz o que a gente chama de topo duplo, né? Ou seja, o preço não está conseguindo se manter acima daqui, né? Faz 2 topos iguais aqui, mostrando que essa resistência é muito forte, né? E começa a cair. O Vinícius está perguntando aqui, né? Imagino que ele está perguntando aqui, quando perdeu o LTA aqui, o que eu faria? Cara, tem que ver o stop, tá? Por exemplo, provavelmente, vamos supor que a gente entrou aqui, tá? A gente fez essa entrada aqui. O stop até então estaria aqui, no último fundo, né? O ativo andou mais, fez um novo pivô, a gente vai conduzindo o stop aqui, né? Vamos para o próximo fundo, né? Deixa ele sempre um pouquinho distante. O ativo andou mais, fez outro pivô, né? Posso ir subindo ele aqui, né? E vou conduzindo, né? Nesse momento que ele rompe aqui, meu stop está aqui. Aqui, se eu estou exatamente nesse dia aqui, eu estou aguardando aqui o pivô de alta para eu subir para esse fundo aqui, né? Poderia já trazer para esse fundo de cá, né? Mas eu preciso esperar o pivô de alta para subir meu stop. Não aconteceu, mantém meu stop aqui, né? Não acionou meu stop. Às vezes acontece, tá, gente? Estou dando um exemplo aqui onde o stop seria eficaz, mas às vezes o mercado tira a gente e volta a subir. De novo, o mercado não tem nenhuma responsabilidade com a gente, com a nossa operação, tá? Mas nesse caso aqui não pegaria o stop, né? Que a gente posicionou correto o stop e ele volta a subir. Voltou a subir, fez um fundo mais alto, vou subir meu stop, tá?
Então, sempre levando junto com a tendência. Depois você me fala aí se eu conseguir te responder, Vinícius. Letícia, sei que tem vários fatores envolvidos, mas de uma forma bem geral, quantos meses dura uma LTA e uma LTB? Tá. Letícia, realmente não dá para falar, tá? Quanto tempo vai durar. Quanto mais tempo, né? A gente viu o exemplo lá de EQTL lá, de um ativo que está já há alguns anos numa tendência bem longa, né? O problema dessas tendências bem longas, né, é que ela tem uma amplitude muito grande e você não vai conseguir muitas vezes posicionar stop por ela, tudo mais. Mas uma tendência ela pode durar períodos assim, de dias a semanas a meses. O importante é a gente, por isso que é tão importante, como não dá para definir o tempo que ela vai durar, a gente ter uma marcação bem clara dela e ver se ela está em vigor ou não. Tá? Isso é o mais importante. Porque enquanto ela estiver, a gente pode tentar manter-se na operação e aumentar os nossos ganhos, né? E não sair antes da hora, tá? Então por isso que é tão importante isso aqui que a gente está fazendo, tá? Porque a gente não consegue adivinhar quanto tempo que ela vai durar ou não vai durar. Por isso que a gente vai acompanhando o preço e vendo até onde a gente pode conduzir a operação, tá? Uma análise que a gente faz, tá? Que não vai responder sua pergunta também, mas é importante você já ter isso em mente. Eu sou da área de exatas, né? Mas isso aqui é coisa bem básica, né? Acho que a gente aprende tanto cálculo difícil e vê que as coisas mais importantes às vezes são as mais básicas, né? E é uma coisa aqui que é de geometria, mas é muito simples, que é uma inclinação de reta, né? Quanto mais a reta é inclinada, né? Vou pegar aqui, se você tem aqui uma inclinação de zero, né? 30 graus, 45 graus, 60 graus e por aí vai, né? Quanto mais inclinada essa reta aqui, mais a gente tem que ficar atento por uma questão de estatística, né? Quando essa reta é muito inclinada, esse movimento não tende a durar por muito tempo. Movimentos mais duradouros são às vezes movimentos mais cadenciados, tá? Com uma inclinação um pouco menor, tá? Movimentos mais inclinados, a gente tem que ficar atento, né? Eles vão nos dar um ganho muito maior, mas a gente tem que ficar atento para não perder o time de sair. Então, acompanhar de perto o ativo, né? E sempre trazer o stop lógico aqui, porque ele tende, né, estatisticamente falando, a não durar muito tempo, tá? E muitas vezes acontece no ativo, vou até mostrar um exemplo daqui a pouco para vocês falando sobre isso. O ativo começa numa tendência, né? E no meio ali ele começa a acelerar dentro dessa tendência, tá? Mas só para vocês terem uma noção desse time, tá bom? Vinícius, você usaria o setup de suporte móvel que poderia manter ou tirar da operação, mas de qualquer forma sairia no lucro. Tá, você fala suporte móvel, depois você me explica melhor o que você quis dizer aqui. Se você está querendo dizer que só de ter perdido a LTA eu já sairia, não, cara, talvez eu aguardaria mais aqui, tá? Porque que só de perder, é lógico que é um sinal ruim, né? Mas aí a gente vai ver sobre volume também. Não foi um dia de grande negociação, né? A gente olha volume, a gente vai passar isso para vocês também. Então tem uma série de coisas que a gente analisa aqui, tá? E como o stop lógico não estaria rompido aí, acho que talvez a gente não sairia, tá? Depois você me fala melhor aí se eu te respondi. Bom, vamos para um exemplo aqui de uma LTB. Vou mostrar aqui para vocês o gráfico de Suzano. E é legal que aqui eu estou vendo até um canal de alta aqui. Acho que vai dar para traçar um canal aqui. E já vou falar um pouco, acho que o Fred já até falou um pouco, né, sobre canal.
mas que o que a gente foca sempre é na LTA ou na LTB, tá? Letícia, associar aos ângulos é bom para termos uma noção melhor de onde vamos investir. É legal a gente ter essa noção assim da inclinação, da força do movimento, do ímpeto, né? Então ali quanto maior aquela inclinação da reta, né, maior é o ímpeto, né, o apetite ali dos compradores, né? Se é uma reta de alta, é de montar a posição, né, de encarteirar o ativo. Se é uma inclinação de baixa, é o desespero do pessoal desfazer aquele ativo também, né? Eu imagino que sim, Danilo, né, levar carregando o stop, né? Só que aí a gente precisa observar os fundos, tá? A gente vai falar bastante sobre isso. Renata falando daquele rompimento falso lá, né? Aí a gente tem que entender o que é o rompimento, né? A gente tem o rompimento do último fundo e o rompimento da LTA. Ali rompeu a LTA, realmente, né? Mas não perdeu o último fundo. Então não desconfiguraria ainda a perda da tendência, né? Só porque perdeu a LTA ali, não necessariamente perdeu a tendência. Para reverter a tendência, eu teria que perder o último fundo, tá? Ah, aí vale uma realização parcial de 50%? Cara, depende muito. Depende, assim, por exemplo, do seu ponto de entrada, né? Se já atingiu o risco retorno da sua operação, né? Então ele já está ali 1 para 4, 1 para 5, né? Às vezes perdeu, às vezes vale a pena pôr no bolso. Se está ganhando merreca, cara, não compensa, sabe? A gente sempre tem que tentar ganhar muito, tá? Então, assim, depende de alguns fatores, que aí a gente tem que analisar caso a caso. Mas, às vezes, vale sim uma realização parcial e se perder o último fundo, acaba de sair. Tem que ver a distância também, às vezes a distância do fundo está tão pertinho, ali vou acabar de ver se vai romper o fundo ou não, né? Às vezes o último fundo está longe já, então às vezes eu vou pôr um pouco no bolso. Então tem vários fatores que eu tenho que observar, tá, Renato? Legal, Letícia. Mas na verdade os melhores movimentos são quando a gente entra, né, a gente identifica uma tendência. E quando ela acelera, é o melhor que a gente quer, né? É, o que a gente tem que observar é se é o timing de entrada, mas fica tranquila que a gente vai ver isso aí, tá? Mas o melhor é quando você consegue fazer uma posição, identifica uma tendência, né? Se for de alta, faz uma compra, ou se é uma tendência de baixo, faz uma venda. E a melhor coisa que tem é que ele acelere ali dentro mesmo. Aí a gente vai ter mecanismos ali de tentar otimizar ali nosso momento de realização e também não realizar muito cedo e tentar conduzir a operação, né? E aí que está o segredo, a gente ter ali a frieza de conduzir o ativo, né? Pelo máximo de tempo possível, né? Daí que vem os grandes ganhos. Beleza, vamos lá. Bom, a linha de tendência de baixa, aqui a gente pega um gráfico cru. Lógico que a primeira coisa que eu gosto de fazer, tá? A gente está focando um pouco nas linhas de tendência, mas a primeira coisa que eu gosto de fazer é vir traçando suporte e resistência, tá? Isso aí é uma coisa minha, mas eu gosto muito de fazer. Eu preciso ter noção aqui dos pontos importantes desse gráfico, né? Eu até gosto de fazer isso primeiro do que traçar LTA e LTB, tá? Mas não tem um certo, de novo, né? Então, existe primeiro eu traço LTA, primeiro eu traço LTA, LTB, depois suporte e resistência. Não, não tem nenhum certo e errado, tá? Daí a questão de perfil mesmo de cada um, tá bom? Então, estou marcando aqui suportes e resistências. Você vai vendo que vai. Na verdade, são as regiões de briga de preço, né? Você está vendo que aqui ao mesmo tempo eu estou marcando ora resistência, ora resistência que virou suporte, né? E isso acontece demais. Olha que bonito isso aqui, ó. Olha, tanto que essa resistência aqui segurou, teve um falso rompimento, mas o mercado devolveu na hora, né? Na hora que eu falo assim, nos dois pregões seguintes, né? Teve uma resposta rápida, né? Esse falso rompimento aqui segurou por várias vezes, né? E tanto que a memória do mercado, né?
tanto que esse preço é importante aqui. Desenha uma tendência de baixa aqui, até a gente vai traçar essa LTB aqui agorinha. E o preço, depois que perde aqui esse suporte que era tão importante aqui, o preço tenta retornar aqui duas vezes aqui, não consegue e se mantém abaixo. Né? Depois de algum tempo só, ele faz mais um terceiro teste, aí sim que vai romper. Então, você vê tanto que é legal a marcação de suporte e resistência. Tá? Nesse momento aqui, vamos dar um zoom aqui para a gente traçar uma LTB. O que eu tenho nesse momento aqui? O preço tinha aqui uma resistência, né? Tinha perdido um suporte, tentou retornar, não conseguiu. O mercado caiu bastante, encontrou outro suporte, né? Ficou lateral aqui, tentou ganhar a resistência, o topo anterior não conseguiu, recuou, aqui arma um pivô de alta e consegue ficar acima dessa faixa de preço, né? Rompe essa nova resistência aqui. Nesse momento aqui, deixa eu só... Aqui eu acho que eu marquei até mais foi por causa do suporte, tá? Ele vem, então rompe aqui essa resistência, testa aqui uma máxima, volta, né? Faz um suporte, testa novamente, não consegue ficar acima, volta, né? Aqui chega a armar um pivô de alta, rompendo esses dois topos aqui, mas tem um engolfo de baixa, a gente ainda vai falar sobre isso aqui, tá? Que é um padrão de reversão, ou seja, tentou romper, não conseguiu, reverteu para baixa novamente, recua, né? Volta de novo, deixa pavio, né? Então aqui formou o que? Um topo triplo, né? Então mostrando a força aqui dessa resistência, né? O preço volta, toca aqui esse suporte, né? Tenta ensaiar aqui um pivô de baixa, né? O mercado devolve, né? Uma zona brigada aqui, um suporte importante também. E aqui faz o que? Um topo mais baixo. Então a gente já tinha um topo triplo, forma aqui um topo mais baixo. Nesse momento aqui, a gente tem um topo mais baixo, né? Olha, eu tinha uma alta, tive três topos, o preço recua aqui, faz um pivô de baixa, porque eu acabei rompendo aqui, o preço acabou rompendo aqui esse último fundo, né? Então, chega a armar, faz um fundo mais baixo, né? Então, eu tinha fundo, né? Topo, faz um fundo mais baixo, volta, faz um topo mais baixo. Então, esse ativo aqui está dando sinais claros de reversão para baixo, de iniciar uma tendência de baixa, né? Então, o que eu faço aqui? Eu posso vir aqui e ligar, nesse primeiro momento aqui, ligar esses dois topos, certo? E tentar traçar aqui uma tendência de baixa. Aqui, ele perde mais uma vez esse fundo aqui, né? Perde também o novo fundo, né? Com esse pivô aqui de baixa, né? O ativo, né, tenta fazer um retorno aqui, né? Então posso marcar aqui esse suporte aqui novo, né? Que ele fez aqui. Como foi mais local, às vezes aí já é uma coisa que eu gosto de fazer, eu marco um segmento de reta quando ele é mais local, assim, mas nada impede você vir e marcar, né? É mais para não ficar poluindo demais o gráfico, porque tem hora que começa a ficar com tanta linha, né? E se ele começar a ficar muito importante, igual aqui teve um toque, volta, tem outro, né? E à medida que ele começa a ficar importante, aí eu traço sim a linha já contínua, tá? O que acontece? Ele perde esse suporte, né? E, de novo, vai formando uma região importante para isso. O ativo volta,
Essa volta aqui a gente chama de pullback, né? Então o preço volta lá, né? Não consegue ficar acima, né? Cai novamente, né? E nem chega a conseguir recuar lá na nossa LTB, cai novamente. Aqui sim, né, no ímpeto, ele tenta retornar aqui, chega a romper esse topo mais alto, né? Mas não consegue superar a nossa LTB aqui e volta a cair, certo? E aqui a gente começa a perceber que o preço acelerando, tá? Então, vocês conseguem ver aqui um bom exemplo aqui sobre a inclinação ah, da tendência, né? A tendência de baixo que a gente tinha para Suzano aqui estava aqui bem cadenciada aqui, né? Que eu acho que não daria nem 45 graus aqui, né? Menos de 45 graus. Talvez 30 graus, enfim. Vamos ter a detalhes, mas de uma forma bem cadenciada, né? Aqui ela começa a acelerar, né? Então a gente pode ter esses movimentos. Quando a gente percebe aqui, a gente pode até, tracei errado aqui, a gente pode até fazer a marcação quando a gente percebe essa aceleração aqui, ó. Então o ativo estava caindo nessa cadência, nessa velocidade e de repente acelerou. Por que acelerou? Fez esse topo aqui e esse topo, mas olha a distância dos topos, né? Então ligo esses dois topos, né? Aqui tudo bem, teve essa distorção desse dia aqui. De novo, pode ser um fundo só que montou posição, um player grande só do mercado que causou essa distorção. Pode ter estopado? Pode, né? Mas às vezes dá uma nova entrada aqui, porque o mercado mostrou que essa vontade desse player que montou aqui não é a intenção do mercado como um todo. Então o preço volta e retorna para a nossa LTB, né? E daqui o preço despenca, né? Então isso aqui é um exemplo, né, da gente acompanhar o movimento. Então a gente percebeu Suzano começar a cair nessa inclinação e de repente o preço acelerou, né? Fez um topo, o topo seguinte foi bem mais inclinado aqui, né? Então aí que sim com ímpeto bem mais forte, né? Então, por exemplo, se eu estou vendido aqui nesse pivô de baixa, né? Quando, por exemplo, ela perde esse fundo aqui, né? Quando, se eu faço uma venda quando ele perde esse fundo, não precisa, como eu tenho essa nova LTB aqui, não precisa de eu levar em consideração essa aqui, né? Eu já posso, né, conduzir minha operação por essa nova LTB, tá? Se ela perde aqui, às vezes, eu já posso até começar a fazer a realização. Por quê? Se ela for voltar lá na minha LTB anterior, né, olha só, né, o quanto que eu já posso deixar de fazer a minha realização e tudo mais, tá? Mas o mais interessante aqui é a gente perceber essa mudança de ímpeto aqui e essa inclinação, né, esse movimento ir acelerando, né? A gente chama isso aqui de aceleração de tendência. Inclusive, depois a gente vai passar mais para frente um operacional sobre isso aqui para vocês, tá? Bom, vou falar mais um pouquinho para vocês. Isso aqui também é um exemplo de uma LTA que começa a ganhar velocidade, né? A gente viu um ganho de velocidade, né, dentro de uma LTB e vou mostrar agora dentro de uma LTA. Deixa eu ver aqui se tem alguma resistência importante. Vou marcar esse fundo aqui também, que teve bastante toque, né?
Bom, o que acontece aqui? O PRIO está numa lateralização, né? Com 3 pontos importantes de preço aqui. Só que nesse momento aqui ela tem um fundo e deixa um fundo mais alto aqui, né? Rompe essa, ele perde esse suporte aqui, né? Aqui ele volta de novo e rompe o que era um suporte que poderia ter virado uma resistência. Essa faixa começa a dar suporte novamente, perde, mas o mercado leva de volta, né? E me dá aqui um fundo mais alto que o anterior, né? Então eu tinha aqui o fundo, já faz um fundo mais alto. À medida que o preço aqui começa a fazer pivôs de alta, né? Na verdade aqui eu já tenho aqui um pivô de alta, né? Porque eu tenho, ó, um fundo, topo, fundo mais baixo, topo, fundo mais alto. À medida que eu tenho um pivô de alta, um candle acessando e fechando acima dessa máxima, eu já começo a ter a possibilidade de topos mais altos, né? Então aqui eu já vou acessar topos mais altos, né? Então o que está desenhando aqui para mim? Uma tendência de alta. Então eu já vou traçar minha tendência de alta aqui. Aí o que eu marco? Eu marco pavio, eu marco só o fechamento. Cara, assim, eu tento achar um ponto de maior toques, tá? Geralmente eu começo no pavio. Se eu marquei pavio de cá, eu marco pavio de cá também, mas eu tento encaixar com o maior número de toques, tá? Pode ser que não pegue exatamente só no pavio, mas igual aqui, por exemplo, vou colocar aqui nos fechamentos, não, no maior número de toques, tá? Então aqui eu tenho a minha primeira LTA. Aí o que acontece? O ativo me deixa aqui com, depois que ele faz esse topo mais alto aqui, ele recua muito pouco, né? Recua muito pouco e já arma mais um pivô de alta, né? Mais um pivô de alta. Por que pivô de alta? Porque rompeu essa máxima anterior aqui. Então, quando ele rompe essa máxima anterior, isso aqui acaba que já é um fundo mais alto também. Então, posso vir aqui também marcar uma LTA até mais inclinada aqui, né? E o ativo literalmente começa a acelerar, né? Começa a acelerar e ganhar velocidade, né? Aí eu percebo que essa já distanciou muito dessa LTA, já distanciou muito dessa aqui, né? Então, por exemplo, se eu compro nesse dia aqui, quando rompe essa máxima aqui, e eu estou com um stop aqui até então aqui abaixo aqui dessa mínima, não tem porquê mais eu esperar um ativo que já subiu e está lá na faixa dos R$ 40, voltar aqui na minha LTA para eu ter uma noção se eu vou estopar ou não. Então, o que eu posso fazer? Eu vou acompanhando essa LTA, eu vou traçando novas LTAs. Eu vou acompanhando esse movimento, né? Vou tentar aqui pegar ele aqui e acompanhando, tá? Então eu posso posicionar aqui no fundo aqui, né? Tentar pegar aqui e ligar os fundos e ver se eu acompanho esse movimento. Eu gosto, aí já é uma questão minha também, de tracejar para saber que esse movimento acelerado aqui, ele é muito bom para quem já está posicionado, só que eu tenho que ficar ligado, né? Eu começo a tracejar aqui quando começa a ganhar muita velocidade, muita inclinação, porque um movimento desse aqui rapidamente já atingiu o meu alvo, né?
porque se a gente gosta sempre acima da proporção 1:3. Então, se meu stop era aqui, por exemplo, aqui de 7%, aqui já passou. 1:3 seria acima de 21%. Então, acima daqui dos 24,55, eu estou no lucro. Vou sair aqui no 1:3? Não. Hein? Se o ativo está acelerando, eu quero. O tanto que é difícil você pegar umas pernadas dessa, você quer ir junto, deixa ir, deixa ir embora. Vou sair quando? Quando o negócio desacelerar. Quando é que começa a desacelerar? Quando ele perder essa linha aí. Nesse sentido aí, eu acho que é um bom exemplo agora. Acho que o Renato perguntou aqui. Aí aqui, perdeu aqui, vale a pena eu realizar? Aí eu já acho que vale. Então tem o candle perdendo aqui, rompendo aqui um pivô da LTA, né? Não perdeu o último, não chegou a perder o último fundo aqui, né? O meu fundo anterior, claro mesmo, seria, sei lá, aqui. Beleza, mas é um movimento tão esticado que da LTA aqui até esse fundo é 24%, que é um ativo que está muito esticado. Então, vou esperar voltar nesse fundo aqui? Não, às vezes um candle feio desse aqui rompendo a LTA, eu posso posicionar, por exemplo, meu stop abaixo desse candle. Se no outro dia o mercado for abaixo dele, aí sim eu vou stopar. Então, nesse caso aqui, seria um stop, né? Eu posiciono, fecha esse candle feio aqui, eu posiciono meu stop na mínima desse candle. Perdeu, que de fato, que no outro dia perdeu, né? E foi literalmente acionando stop da galera aqui, né? Que acionou e o preço voltou tudo, né? Mas teria estopado e estopado feliz da vida, né? Porque olha aqui quanto que daria esse movimento aqui, né? Então se você comprou aqui até aqui, você teria sido estopado com 113%. Então você estopa feliz da vida seguindo a estratégia, né? E o preço pode subir mais? Pode, poderia ter subido, né? Mas aqui ele acabou revertendo mesmo, tá? Para baixo. Legal, galera? Então assim, isso aqui são exemplos, né? Do quanto que é legal a gente ter noção das regiões, né, de briga, de preço, né? Pra você ver que por que é tão importante a gente saber que o preço estava fazendo topos de fundos ascendentes, né? A gente começou a marcar esses topos de fundos ascendentes, perceber essa movimentação do preço entrando em tendência de alta, né? Quando a gente tem isso aqui bem marcado, fica claro, fica fácil da gente ver um pivô de alta desse aqui. A gente não vai falar muito sobre pivô aqui, né? Mas fica fácil da gente ver o preço, né, rompendo, né, e mostrando para a gente, dando sinais que é hora de entrar, né? E quando o ativo começa a desenhar acelerações, a gente marca, identifica isso aqui e vai junto com ele, tá? A gente só vai sair quando perder o sentido. Então, muito importante a gente ter o domínio de resistência, de suporte, de LTA. Lá em Suzano a gente viu LTB, né? E a gente fazendo bem marcado esses pontos, a gente consegue ter um domínio muito bom do preço, tanto para timing de entrada quanto timing de saída, tá? Sempre a gente vai entrar no melhor momento e sempre a gente vai sair no melhor momento, não, né? Tem hora que a gente vai sair, o preço vai andar mais, tem hora que o preço vai voltar, vai chegar num ponto muito bom e às vezes o stop nosso está um pouco para trás e a gente deixa de sair naquele ponto bom e ele volta lá e estopa a gente, então a gente perde alguns por cento nisso, algum percentual nisso, mas não tem como a gente adivinhar o que vai acontecer depois. Por isso que é tão importante a gente acompanhar e ter noção aqui da tendência, dos pontos importantes de preço. Beleza, galera? Espero ter contribuído aí com vocês. Espero ter ficado mais claro possível, tá? O Bruno vai falar na próxima aula aí sobre as plataformas, né? Vai explicar para vocês como traçar isso, quais as ferramentas que a gente utiliza nas duas plataformas, nos dois softwares, porque aí fica à disposição de vocês escolher qual que vocês preferem. E a partir da aula que vem, ele já vai passar a lista de exercícios para vocês e aí é começar a fazer, né? E como a Letícia falou, começar a fazer a arte aí, né? Beleza, galera? É isso. Um abração aí
Qualquer dúvida, manda pra gente lá no WhatsApp, tá? E é isso. Um abração aí, se cuidem todos, né? E logo, logo tudo isso aí vai melhorar e já vamos, né, tá atento ao mercado e que boas oportunidades vão surgir. Um abração para todo mundo. Qualquer dúvida, tamo lá no grupo. É só falar. Um abração.